Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo de Dentista, o podcast do CRORS. E no episódio de hoje vamos conversar sobre o encontro interdisciplinar de homeopatia, integrando os saberes pela saúde bucal. E para conversar conosco, recebemos hoje o Dr. Rubens Machado, que é especialista em homeopatia, professor e presidente da Comissão de Homeopatia aqui do CRORS. Dr. Rubens, muito bem-vindo. É um prazer estar aqui hoje com vocês, principalmente por estarmos juntos com dois queridos amigos, Mário e a Jussara, que vieram especialmente de São Paulo, atendendo um convite da nossa comissão. Participaram do encontro, foi muito bom, todos aprendemos com eles, e nós ficamos muito satisfeitos por essa oportunidade, né? Então, de estarmos aqui nesse papo de dentista para conversar um pouquinho e trazer esse saber que vocês têm para toda a classe odontológica gaúcha. Sejam bem-vindos. Como o Dr. Rubens falou, então, estamos recebendo nossos convidados especiais direto de São Paulo, Dr. Mário Sérgio Jorge, que é mestre em Ciências da Saúde e especialista em homeopatia. Doutor, seja muito bem-vindo. Eu agradeço. Que prazer estar aqui no CRORS, esta casa que abriga todos os colegas cirurgiões dentistas do Sul e que nos oportunizaram estar dentro de um evento onde integramos os saberes, especialmente com outras especialidades odontológicas, já que somos uma delas. Então, a oportunidade de atender a um pedido e a um convite dos nossos amigos da Comissão de Homeopatia aqui do CRORS, para que a gente possa levar o conhecimento a toda a categoria de cirurgiões dentistas aqui do Sul, para conhecerem um pouquinho melhor essa especialidade que tanto tem feito um trabalho maravilhoso em prol daqueles que nos procuram, que são os nossos pacientes. Então, muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, doutor. Recebemos também a doutora Jussara Jorge, que é mestre em Ciências da Saúde e Homeopatia e presidente da Câmara Técnica de Homeopatia do CRO de São Paulo. Doutora, muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer enorme poder voltar para essa cidade que eu gosto tanto, que é Porto Alegre. E hoje, especialmente, nós estamos unindo, né, os conselhos. Eu que faço parte do conselho lá de São Paulo, estou aqui no Conselho do Rio Grande do Sul, muito contente, me sentindo muito feliz pela oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigada, doutor. Então, como o doutor Rubens Machado falou no início, né, vocês estão aqui, o CRORS realizou, né, doutor, promoveu, né, por meio da Comissão de Homeopatia aqui do Conselho, um encontro, né, interdisciplinar para falar de homeopatia, né, doutor, integrando os saberes da saúde bucal, né, doutor? Eu acho que o senhor pode falar um pouquinho como presidente aqui da nossa comissão, como é que foi, até porque ele também, o evento, ele acabou integrando, né, outras especialidades, né, doutor? Exatamente. Essa foi uma das finalidades ao se criar essa comissão, trazer de novo, porque houve um lapso, né, no ensino da homeopatia aqui no Rio Grande do Sul. Então, quando o Conselho, pelo plenário, decidiu criar essa comissão, a nossa proposta era reacender a chama da homeopatia aqui no Sul. E viemos com a proposta de difundir a homeopatia dentro da classe e principalmente dentro da universidade, que acho que nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, né, Mário? Perfeito. A homeopatia é uma das especialidades da odontologia e ela se relaciona com todas as outras. E nesse evento realizado, a gente procurou mostrar essa relação e conversar como poderia se dar essa integração que alguns colegas, infelizmente, por falta até nossa de divulgar, não conhecem. Foi muito, muito gostoso, né, Mário? Tu achou também que foi um bom momento? Com certeza. Eu acho que a oportunidade da gente levar a mensagem para aquelas pessoas e colegas, especialmente, que não conhecem, né? Porque eu acho que a questão de uma ciência como é a homeopatia não é questão de você saber ou não, é você conhecer o que é e como se aplica. Porque, de fato, a homeopatia veio para contribuir no atendimento aos nossos clientes em saúde, que a gente chama de pacientes. Então, tudo aquilo que a gente pode contribuir com as técnicas odontológicas, porque se a gente pensar que exercemos a melhor odontologia do mundo, a odontologia brasileira não deve nada para ninguém, então nós temos habilidades, temos conhecimento, temos produção científica, e quando a gente fala e integra todo esse conhecimento numa área
que de certa forma é muito técnica, né? A gente precisa melhorar um pouco essa questão do cuidar daquele que está ali sentado e recebendo o atendimento. Então, quando a gente oportunizou, através desse evento, ter a integração de conhecimentos, até dentro de uma dinâmica onde você junta pacientes com necessidades especiais, ortopedia funcional dos maxilares, que tem uma visão integral, que tem uma valorização exatamente do cliente que apresenta os seus problemas, é o mesmo discurso da homeopatia, é a mesma filosofia de trabalho. E é isso que a gente teve a oportunidade, não só neste evento que já tivemos, mas os futuros, que a gente quer integrar realmente essas possibilidades para as pessoas conhecerem e entenderem, para fazer algo mais na sua clínica, para oferecer realmente um atendimento diferenciado, fazer a diferença. Eu acho que isso hoje é fundamental no exercício da nossa profissão. Perfeito, né, doutor? A doutora Jussara, a senhora também foi uma das palestrantes, né, doutora? Só para a gente relembrar, o doutor Mário, a doutora Jussara, a doutora Márcia Cansado, que é presidente da nossa comissão aqui de OPNE, também foi uma das palestrantes, né? E a doutora Rossana Bernardes, que é membro da comissão de ortopedia funcional dos maxilares, também aqui do CRORS, né? Para a senhora, doutora, né, que também é presidente da comissão de homeopatia lá do CRO de São Paulo, como é que a senhora vê esses encontros que estão interligando outras áreas da odontologia? São muito positivos. Lá em São Paulo, a gente costuma fazer exatamente dessa forma, unindo a outras especialidades para a gente mostrar o que tem em comum e aquilo que uma pode auxiliar a outra, né? Então, isso é realmente muito produtivo. Além da gente ter a oportunidade de explicar o que é homeopatia, falar o que é homeopatia, a gente consegue que pessoas, né, colegas de outras áreas, por interesse em suas áreas, estejam ali para nos ouvir também. Então, é uma forma de ampliar realmente, como é que eu posso dizer? Disseminar, vamos dizer assim, muito mais a nossa homeopatia, que talvez seja uma das menos conhecidas de todas e precisa, né, estar aí para que todos possam perceber a sua utilidade. Então, é de uma forma maravilhosa que eles nos recebem, né, a nossa informação, e nós, sendo homeopatas, ficamos muito satisfeitos pela oportunidade de ampliar tudo isso. Pois é, a senhora falou que às vezes falta um pouquinho do conhecimento, mas ela é uma especialidade que foi reconhecida pelo CFO em 2015. Então, nós temos aí Exatamente. 10 anos de caminhada. Nós temos hoje 10 anos e, anterior a isso, nós temos uma caminhada desde 2000. Né? Então, até 2014, 2015, quando tudo se concretizou, nós temos quase 15 anos de muito trabalho pela especialidade. Me sinto assim muito à vontade para falar disso, porque eu estava desde o começo nisso, né? Então, se a gente for considerar, são 25 anos e ainda assim nós precisamos divulgar, precisamos falar dela, exatamente porque ela foge um pouco do que é o tradicional, do que é a ciência convencional. Então, para que todos possam entender o que é possível, entender o trabalho que a gente faz com a homeopatia e o que ela propicia a todos, a gente continua batalhando há 25 anos. Perfeito. Dr. Rubens? Jussara, quando começamos, eu provoquei o Mário, né? Problema da divulgação. Como é que vocês são professores universitários em São Paulo? Como é que é acolhida pelas universidades, pelas faculdades de odontologia, quando se propõe o ensino da homeopatia? Rubens, vamos bater de novo na questão do desconhecimento. A gente tem que falar um pouco sobre mitos e verdades da homeopatia na odontologia, porque, de fato, muitos ainda têm aquela pecha de que a homeopatia não é ciência, a homeopatia é placebo, a homeopatia tem um efeito psicológico, né? Quando, na realidade, vocês imaginam, né? Nós que exercemos a profissão há mais de 40 anos, eu não colocaria o meu CRO em risco de fazer uma prática que não tem um reconhecimento. Então, quando a gente tem a oportunidade de estar dentro das universidades, inclusive em eventos que são jornadas, semanas, né, e que nos convidam para falar sobre o assunto, a gente aborda exatamente e mostra que nós exercemos uma odontologia, e hoje a gente fala de alta performance. Hoje a gente busca um cirurgião dentista tecnicamente bem formado, bem habilitado, mas que ele integre um lado de compreensão do indivíduo que vai receber essa técnica.
Porque para muitos a gente sabe que pode ser um procedimento simples, mas para outros pode ser um transtorno muito grande. E quando a gente tem essa oportunidade de levar essa informação para o aluno, para oferecer a ele uma possibilidade de diferenciação, né, onde ele vai entender que dentro das 28 especialidades que nós temos, o que ele pode agregar de valor na relação paciente-dentista. Né? Porque, de fato, se a gente juntar todas as especialidades, cada uma dentro das suas técnicas, da sua expertise em relação aos procedimentos que realiza, a homeopatia congrega toda essa abordagem, onde a gente valoriza exatamente o indivíduo que senta ali e todas as suas manifestações. Então, se nós pensarmos, fazer que o aluno entenda que você hoje tem que fazer a diferença num universo de mais de 400 mil cirurgiões dentistas no Brasil, ele tem que ser o cirurgião dentista e não mais um cirurgião dentista. Então, com esse discurso de mostrar a ele que a homeopatia tem essa valorização de entendimento, de compreensão, para que ele tenha sucesso na aplicação da prática, da parte técnica, porque cada um tem uma variação, cada um tem uma individualidade. Hoje nós vivemos situações que a gente fala exatamente daqueles conflitos psíquicos que as pessoas estão vivendo. Pós-pandemia, isso piorou mais ainda, né? As desordens mentais, e elas estão vindo ao consultório com essas manifestações, esses desequilíbrios. Então, a gente tem que fazer a atenção dos alunos em entenderem esta abordagem diferenciada, que acolhe, que atende, que exerce e aplica o que tem de mais novo e moderno na odontologia. Então, esse contexto, através desse discurso, a gente tenta sensibilizar o aluno para que ele tenha um futuro diferente, que ele possa agregar valor ao seu exercício profissional, independente de ele estar fazendo uma especialização técnica dentro de uma área odontológica que necessita oferecer um serviço diferenciado. Me ocorreu agora, ouvindo o Mário, quando nós lutávamos pela criação da especialização em homeopatia, uma pessoa importante, né, diretiva, me perguntou assim: "Ô Rubens, o homeopata vai conseguir anestesiar um paciente para tratar?" Ele não mereceu a resposta. Mas eu te pergunto, viu, Jussara, tu como, por exemplo, tu é odontopediatra também, né? Tu consegue fazer um tratamento diferenciado usando homeopatia nos teus pacientes? Com certeza. Antes disso, eu queria complementar um pouquinho Perdão, é o frio. O que o Mário falou. A pandemia foi bem complicada, né? Mas, por outro lado, ela foi muito boa. Ela nos permitiu, com tecnologia, divulgar muitas coisas. A homeopatia foi muito divulgada e, inclusive, naquele período, nós fomos muito convidados pelas ligas das faculdades, das universidades, para que a gente falasse um pouco de homeopatia. E de lá para cá, isso continua. Então, complementando o que você perguntou, os cursos de odontologia nos chamam demais para que a gente fale para os nossos alunos, né? E os nossos alunos na faculdade, muitas vezes, vêm com a gente para os cursos de especialização. Então, só para complementar, tá? E por quê? Porque eu estou juntando com o que você me perguntou. Eu sou odontopediatra, eu trabalho na faculdade dando aulas, quando eu dou aulas, são em odontopediatria e ortodontia, e aí a gente tem uma oportunidade enorme para usar a homeopatia, né? Então, dentro da faculdade, inúmeras crianças precisando de ajuda, de tratamento, nós fazemos todos os procedimentos e, junto, usamos homeopatia. Então, criança é anestesiada, criança passa por extração de dentes, outras cirurgias também, e todas elas a gente usa também a homeopatia. Tá? Então, fazemos o tratamento técnico necessário, não tem como escapar, né? Aquela história. Eu sempre brinco com alunos, inclusive, eu falo, olha, a gente faz muita coisa com homeopatia, a gente não consegue criar dentes, nem passar por cima da necessidade que a técnica nos ensinou, né? Mas a homeopatia está acompanhando ou está presente em tudo que a gente faz, seja do bebezinho ao adulto, idoso de 100 anos, né? Hoje lá em São Paulo a gente fala muito no molar dos 100 anos e não dos 6 anos, né? Então, não importa a idade, a homeopatia está presente, auxiliando ou trabalhando em todas as situações, todas. O homeopata não deixa de ser um cirurgião dentista.
Em Exatamente. momento nenhum. Ele só Exatamente. agrega. Exatamente. A homeopatia só está nisso para nos auxiliar e nunca para impedir qualquer outro tipo de procedimento. Nós temos muito a fazer com a técnica. Agora, podendo facilitar, podendo, por exemplo, deixar uma criança mais tranquila, podendo deixar uma pessoa que tem medo, que tem ansiedade pelo tratamento, em melhores condições, para passar de melhor forma pelo tratamento, isso é um ganho que não tem nem como medir, né? Então, é sempre nesse sentido que a gente pensa na homeopatia. Quando ela não estiver sozinha determinando o tratamento, ela estará acompanhando todo tipo de tratamento odontológico. Perfeito. Eu acho que também, falando sobre isso, como que então a homeopatia, doutora, ela pode ser aplicada na odontologia? Como eu acabei de dizer, É. em todas as situações. O que a homeopatia tem de muito, assim, não é diferente, mas muito maior do que é o convencional, é a abordagem ao paciente. Se você for comparar a anamnese... Perdão, já tomei água, mas Toma vai mais uma melhorar, vai aguinha. melhorar. Então, se você for comparar a abordagem tradicional da odontologia e a abordagem que a homeopatia nos impõe, porque é necessário, você percebe que ela é muito maior, muito mais bem detalhada, né? Muito mais buscando conhecer a pessoa mesmo, né? Então, sendo assim, a gente consegue fazer a odontologia e em todas as situações se nós tivermos esse instrumento do nosso lado. Então, a consulta homeopática é imprescindível e, quando ela é bem feita, ela nos dá o material necessário para que a gente use a homeopatia da melhor maneira possível, né? Então, um aluno, uma pessoa que faz um curso de homeopatia, o principal do que ela aprende é isso, né? Então, além de conhecer toda a ciência da homeopatia, o que ela precisa realmente desenvolver é essa anamnese, é essa forma de abordar o paciente, de conhecer o paciente, e juntando tudo isso, ela vai fazer tudo o que ela quiser com homeopatia, às vezes substituindo a parte medicamentosa tradicional, às vezes acompanhando, mas ela sempre estará ali. Ela é uma ferramenta, um recurso para que ela é voltada para o paciente, centrada Para o no paciente. paciente, né, Você doutora? sabe que é muito interessante, né? Por vezes, a gente tem, nos nossos cursos, nas nossas palestras, professores e pessoas que lidam muito dentro de cursos e tudo mais, assistindo. E eles veem, quando a gente tem tempo, não é sempre, no nosso evento nós não pudemos fazer isso, mas quando a gente tem tempo e a gente explica realmente detalhado o que é o atendimento, eles ficam tão impressionados, e nós temos até um colega, um conhecido nosso lá de São Paulo, que quando ele conheceu, ele trabalha com odontologia do trabalho, não? Do trabalho, então é do trabalho. Com odontologia do trabalho, e ele estava escrevendo um livro. Ele conheceu a nossa anamnese, ele falou, vocês me permitem colocar no meu livro? Então, no livro dele tem a anamnese homeopática, porque ele ficou impressionado. Ele falou, nunca vi nada tão completo, né? Então, é para conhecer a pessoa no íntimo mesmo. É um cuidado centrado e no não deixar paciente. escapar nada para que você possa ter com o que lidar com esse paciente. Um tratamento individualizado. Individualizado, exatamente. Você sabe, Vitória, que assim, dentro da área de todas as especialidades odontológicas, a única que tem uma relação de proximidade com os médicos é a homeopatia. Não existe dentro da odontologia uma área que tenha esse trânsito de proximidade, de atendimento e de atenção ao paciente do que a homeopatia nos oportuniza. Então, nós temos relação médico, cirurgião dentista, paciente, muito próximo, porque a gente sabe exatamente os nossos limites de atuação. Temos, né, a nossa profissão, ela regulamenta exatamente o exercício de onde nós temos que trabalhar, principalmente o sistema estomatognático. Mas ele não está sozinho. Ele está dentro de um contexto global, né? Que é o ser humano, que é o corpo, onde a medicina e a odontologia interagem. Eu vou te dar um exemplo. A gente hoje vive uma situação que a gente tem claramente dentro da odontologia, que nós não resolvemos e não vemos, a gente não vem resolvendo em décadas até aqui, que é a questão da cárie e da doença gengival. Ponto. Dados que desde 2010, 2012 até hoje ainda apontam que
a cada 88 pacientes vai fazer cárie ou já teve cárie. E 50% tem problema gengival. Aí eu pergunto, se nós exercemos uma odontologia e sabedores que somos exatamente de todos os principais agentes que promovem a doença cárie e a doença gengival, o que está acontecendo? Né? Será que o cirurgião dentista está com competência para realmente controlar isso? Só que aí vem o outro lado. Quem é o outro lado? É o paciente, que muitas vezes está desmotivado, que não está cuidando da sua saúde oral, que só vai ao cirurgião dentista pela dor e não por amor, quando deveria ser a prevenção. Então, Não é também aquele cuidado, não mensal, mas seguido, né, doutor? Exato. Então, a palavra-chave da homeopatia é prevenção. É em prevenção em todos os níveis, sabe? Em relação ao que os pacientes apresentam, a desmotivação. A gente hoje tem várias situações clínicas onde você percebe exatamente que o agente etiológico, por exemplo, é psicogênico, é emocional. Como é que se lida com isso? Né? A gente sabe e entende que a psicologia na odontologia é uma área extremamente importante, mas poucas escolas contemplam o ensino da psicologia. Então, essa questão da relação do paciente, ela fica comprometida. Quando eu não entendo, quando eu não consigo abordar e sabedor do porquê o paciente não cuida, sabe, da maneira como ele deve, com escova, com cuidados orais que ele deve fazer realmente a prevenção, porque a prevenção é muito mais barata. Então, se você pensar, todo mundo fala que odontologia é cara, porque muitas vezes ela não é disponibilizada para toda a população. Ah, pode ser uma elite. Não é isso. A gente tem como oferecer aos pacientes até uma odontologia social e que tem o lado da prevenção, que a prevenção nunca sai de moda. Então, o que a gente tem percebido exatamente dentro da odontologia é que a homeopatia traga esse discurso e valorize exatamente essa relação profissional-paciente, que é individualizada, como o Rubens colocou, que valoriza exatamente o momento que você está ali, diante daquilo que a senhora falou da abordagem, que a consulta homeopática ela é diferenciada, porque ela busca exatamente entender o porquê, como, de que forma, me explica melhor o que está acontecendo. Eu quero te ajudar, eu quero te oferecer o melhor que eu posso dentro de uma técnica. Então, me ajuda a oferecer isso para você. É aquela história do autocuidado. Eu preciso te ajudar para que você tenha essa conscientização diferente, entendeu? É assim que a gente procura tentar valorizar. Perfeito, doutor. Só para não Claro, cometer doutora, uma injustiça, claro. o Mário falou que a única área da odontologia que consegue trabalhar junto a médicos é a homeopatia. O que a gente vê hoje tem uma área nova também entrando ali, porque os médicos precisam de nós dentistas também nisso, porque fazemos aparelhos. É a odontologia do sono, né? Exatamente. A odontologia do sono hoje já trabalha também muito próxima aos médicos, porque os médicos reconhecem a necessidade do dentista. Então, é a mesma coisa que acontece com a odontologia em homeopatia, porque os médicos homeopatas sabem que um dentista que talvez não conheça a homeopatia não vai fazer aquilo que ele espera de um tratamento odontológico. Então, eles nos procuram, pedem nossa ajuda e nós todos juntos acompanhamos o paciente. Isso é muito bonito de se ver. E eu vejo isso acontecendo também na odontologia do sono, por isso eu quis falar. E, Vitória, aqui fica uma coisa muito clara. O homeopata não é contra flúor, o homeopata não é contra amálgama, porque senão fica um discurso de que, de repente, dentista homeopata é um dentista biológico. E não é isso. Sim. Dentista homeopata valoriza muito mais a abordagem e oferece aquilo que tivermos de melhor ao paciente para realmente a realização dos procedimentos. Na terapêutica homeopática não existe o contra nem o anti, né? A gente não tem esse tipo de pensamento. E menos ainda quando você está trabalhando com outras pessoas. Então, não somos contra nada do que existe na odontologia, não somos contra nada do que existe na farmacologia. O que a gente quer é o bem-estar do paciente. É integrar, né, Tudo doutora? que puder contribuir Essa é a é palavra. bem-vindo, é bem aceito. O nosso codificador, o Hahnemann, ele próprio não foi contra nada do que existia na sua época, né? Século XVIII. Então, imagine se hoje, com tudo que nós temos de recurso, se a gente pode fechar os olhos para tudo de bom que está aí disponível. Não é essa a nossa intenção. É agregar, é somar e todos juntos dando o melhor para o paciente. Perfeito. O interessante, eu lembro sempre que eu começava, quando me perguntavam, afinal, né, o que é homeopatia? Ou quando alguém nos procurava, disse, eu sou homeopata, e ele dizia assim,
Ah, lá em casa a gente gosta muito de homeopatia. A mãe sempre tem um chá para cada doença, né? Essa confusão, Mário, atrapalha, né, Mário? Vamos definir um pouquinho o que que é homeopatia? É floral? É, É fitoterapia? É ortomolecular? Nós somos diferentes dessa... você sabe, Rubens, você fala uma coisa assim, o brasileiro ele tem um atrativo muito grande por culturas, né? E queira ou não, até medicina indígena. A Sim, gente sabe a contribuição, né, dessas coisas populares que acabam, evidentemente, incorporando, né? A população incorpora isso. E aí vem a confusão, né? Que a homeopatia eles colocam como natural. Gente, a homeopatia vem até de produtos naturais, né, como origem para preparo dos medicamentos, mas não é natural. Essa história de que bem não faz, mal não vai fazer, Ah, precisa ser visto com reserva, né? A mesma história, fazer um chazinho, ele tem, homeopatia. Não, isso faz parte de um outro processo de tratamento, que é a fitoterapia. A homeopatia tem uma abordagem diferenciada em relação à consulta, né? Porque muitos terapeutas se apropriam de uma especialidade que, na realidade, é reconhecida, como é a homeopatia, na medicina, na odonto, na veterinária, na farmácia e na agronomia, para ter um pouco mais de valor no exercício da sua função, né? Então, de certa forma, colocam e jogam essas questões, né, de chazinho, de, né, incensos e coisas, né, que, na realidade, faz uma mística em cima disso, que isso não é homeopatia. Então, é muito bom ter a oportunidade das pessoas saberem exatamente isso. A homeopatia é muito séria. A homeopatia é ciência. E ciência não é questão de crer ou não crer. É questão de saber ou de ser ignorante no assunto. E isso é importante. É levar o conhecimento e separar o joio do trigo, que a gente fala, né? Exatamente. O que é a ciência homeopática? Venha conhecer. E essa é a oportunidade. Então, vamos integrar esses saberes, né? Vamos fazer a coisa crescer, porque com certeza seremos cada vez melhores e profissionais. é exatamente isso que se faz nos cursos de homeopatia. A Jussara referiu a proximidade que a gente tem com o médico, né? Exato. É uma das, talvez, a que aproxime mais, porque nos nossos cursos, quando se ensina para médico, para Exato. veterinário, para cirurgião dentista e para farmacêutico. A teoria é para todos. A Exato. prática que vai nos dividir. Isso aí. Nos cursos, quando chega na hora da Perfeitamente. prática, Cada um do no seu. uso, cada um no seu setor. Exatamente. Ah, As suas o competências. veterinário com seus pets, com seus animais, Exato. o médico, né, com a saúde geral e nós com a nossa parte do sistema Exatamente. estognático, né? Exatamente. Doutor Mário, o senhor tinha comentado um pouco antes que a homeopatia ela tem as suas limitações, assim como também a odontologia pode atuar, né? Cada área também tem as suas limitações. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para nós justamente sobre isso, né? Assim como o doutor também estava questionando. Ah, qual é a par ali, até onde a homeopatia pode atuar dentro da odontologia? Ou assim, que casos que ela não pode atuar, porque não é regulamentado, né, pela resolução do CFO, até que ponto a homeopatia ela pode, até que ponto ela pode estar atuando ali Então no vamos lá. paciente? Todas as vezes que você tem pacientes que tenham manifestações onde não tenha um fundo odontológico, ou seja, uma manifestação do sistema estomatognático, né, eu não posso atuar exatamente atendendo um paciente com problema de úlcera gástrica, porque não é minha competência para isso. Porém, se esse paciente tem uma manifestação, como a úlcera gástrica, e está sendo atendido por um médico, e ele tem manifestação oral, eu entro. Aí eu trabalho conjunto. Eu vou te dar um exemplo. Nós estamos iniciando um trabalho em São Paulo em oncologia, câncer. E não é só câncer bucal. Aliás, nós estamos, recentemente o CRO fez uma campanha de Maio Vermelho, Sim. né, câncer bucal. E aí o que a gente precisa entender? Os pacientes têm manifestações orais, especialmente aqueles que estão submetidos à radioquimioterapia, a mucosite. Isso afeta muito a qualidade de vida das pessoas, porque eles não conseguem se alimentar e ao menos tomar água. Então, essa equipe, evidentemente, está trazendo essa contribuição de um médico e um cirurgião dentista para levar alívio da sintomatologia. Eu não vou, eu sozinho, atender um paciente oncológico que tem uma manifestação de pouco. Eu preciso saber esse trabalho integrado. Junto com o médico, oferecer ao paciente aquilo que seja de mais
interessante e contribuir com a melhoria do caso dele, entendeu? Então, eu não vejo limitações em relação a isso. Eu vejo um trabalho integrado com bom senso, com critério, com limites éticos, para que a gente possa ter eficácia e resolutividade. Eu acho que isso é o mais importante. Exercer a homeopatia dentro da área odontológica, com limites de atuações, respondendo exatamente por aquilo que é a nossa formação, entendeu? Então, para qualquer outra manifestação que o indivíduo tenha e que traga para nós dentro de um ambiente de consultório, eu tenho oportunidade e tenho direito de fazer essa atuação, entendeu? Nossa Perfeito. limitação é ética, na verdade. Essa é a única limitação que nós temos. E quando a gente fala, a gente trabalha em qualquer área da odontologia, já me perguntaram, mas em prótese e radiologia você não trabalha? Trabalho. O paciente da prótese que passa mal fazendo uma moldagem, eu posso medicá-lo para que ele não se sinta mal. Eu estou trabalhando na prótese. O paciente da radiologia, que precisa fazer uma radiografia periapical e tem aflição, porque tem aquele dispositivo na boca, pode tomar uma medicação. Então, não tem como não usar homeopatia. Ao mesmo tempo, nós temos que ser éticos e saber até onde podemos ir, já que somos dentistas. Porém, nós entendemos tudo aquilo que o médico vai fazer. E quando nós conversamos com o médico vira para mim e fala, eu estou medicando esse paciente com o remédio X, eu consigo saber mais ou menos a necessidade desse paciente e o porquê dele estar sendo medicado assim, porque a gente conhece a teoria todos juntos, todos sabemos a mesma teoria, porém, na hora do uso é que a gente percebe as alterações. Mas a nossa limitação é basicamente ética. Só isso, mais nada. Perfeito. Nós vivemos hoje um momento muito particular na odontologia, que é a procura do tratamento, vamos usar a palavra cosmético, né, de embelezamento, né? Estética. Estética, né, A Jussara? estética está ganhando todo o Então, espaço do mundo. os jovens, né, nas faculdades, eles, antes de se formar, já estão planejando serem esses harmonizadores faciais que, né, está acontecendo. Nada contra. É uma bela área que a odontologia está avançando. Por isso, aqui na nossa comissão, a gente começou uma campanha para criar ligas dentro das universidades. Ligas homeopáticas. Inclusive, já encaminhamos uma correspondência para a Beno, que na próxima reunião da Beno será estudado, né? Eles já receberão um integrante, o Dr. Maurício, da nossa comissão, que vai pessoalmente, né, fazer essa solicitação. Como é que está funcionando isso na Universidade em São Paulo, na faculdade em São Paulo? Está funcionando essas ligas? Rubens, a formação de ligas, ela vem sempre do aluno para a direção. De baixo para De cima? baixo para cima. Porque é o aluno que muitas vezes não tem a oportunidade de ser contemplado dentro do conteúdo programático do curso, essa especialidade, ele constitui uma liga para vir e ter o conhecimento. Ou ela já é uma especialidade conhecida e se cria uma liga da própria especialidade dentro da universidade. Então, talvez o incentivo por parte da direção, lógico, e do corpo docente, possa ser aí uma questão até de motivação, né? E que se constitua para que haja essa integração, né? Eu aproveito até para, de repente, colocar que em outubro agora, as entidades formadoras de homeopatia no Brasil estarão organizando um encontro nacional para todo e qualquer aluno de graduação dessas 5 áreas que eu coloquei, né? Odontologia, medicina, farmácia, veterinária e agronomia, para conhecerem um pouco a homeopatia. Isso pode oportunizar a nível nacional aqueles alunos que têm essa empatia e, de repente, falar, vou na minha escola, vou falar com a direção e vou constituir uma liga. Porque, realmente, a liga é quem traz essa oportunidade de você desenvolver, convidar, né? Já que ela acontece de uma forma complementar ao desenvolvimento do conteúdo programático, entendeu? Mas a gente tem visto nas faculdades de medicina, principalmente, faculdade de odontologia, são poucos ainda que ainda têm essa possibilidade. Se bem que as que existem, especialmente de odontologia para pacientes com necessidades especiais e ortopedia, eles colocam sempre, como a Jussara falou, um convite para conhecerem a homeopatia aplicada a essa área
conjunta, entendeu? Então aí passa a ser interessante. Mas especificamente ligas de homeopatia na odontologia nas escolas, desconheço se tem alguma. Quem sabe? Se a chance deles conhecerem um pouquinho através desse nosso papo, poderá estimulá-los a abrir essa chance. Ô, Mário, eu sei que tu, a Jussara, tem cursos, né, para formação. Como é que está isso? Como é que funciona esses cursos? Do ponto De especialização, de né? interesse de cirurgiões dentistas, a gente sempre tem alguns. Não são muitos, mas são diferentes. É o que a gente sempre fala. É a diferença. É alguém que realmente percebe exatamente que precisa fazer um algo mais, sabe? Eu acho que assim, na clínica, a gente tem muito sucesso, mas a gente acaba patinando em algumas coisas, até porque a gente entende que não existe uma técnica para todo mundo igual. E nessa hora é que a gente consegue perceber que exatamente eu preciso ter algo a mais a oferecer e a entender o paciente que está ali recebendo essa técnica. Então, nessa hora, a gente tem esses alunos que vêm e muitos deles, muitas vezes, não são jovens, são profissionais que já têm um exercício da profissão e que perceberam que necessitam de algo mais, despertaram, fazer um raciocínio diferenciado, não só odontológico, mas agregar valor a um raciocínio que seja homeopático, para você ter mais sucesso, dependendo da área, inclusive, que você mais abrange, né? Que você tem aquela questão da relação profissional-paciente, como tem a odontopediatria, né? Que é muito no condicionamento da criança, da família, né? Você vê algumas áreas da odontologia já tem essa empatia direta com o discurso do cuidado, né? Você precisa estomatologia, patologia bucal, né? Você tem áreas, ortopedia funcional, tem algumas especialidades que já têm essa atuação próxima, né? OPNE. De um discurso, exatamente, odontogeriatria, sabe? Tem outras que você percebe que já tem essa sintonia, né, de entendimento. Então, esses são aqueles que realmente despertam o interesse de fazer o curso. Infelizmente, aqui no Rio Grande do Sul, nós não temos nenhum curso de formação de cirurgiões dentistas em homeopatia. Houve durante muito tempo, vocês são prova aprovada, né? O Mário e a Jussara, durante quase uma década, né? 10 anos. Ministraram cursos de homeopatia para formação de especialistas, né? Tanto na área da odontologia, como da medicina, da veterinária e da farmácia. Lá na PUC, né? Durante mais de 10 anos, vocês vinham, junto com outros professores, evidentemente, ministrando esses cursos. Em São Paulo, vocês mantêm esses cursos, né? E eu falo porque aqueles que estão nos vendo agora pode ter despertado o interesse. Como é que eu vou aprender homeopatia? Como é que eu faço? Aqui no Rio Grande do Sul ainda não temos. Nós temos que voltar a ter. Quem sabe, né, Jussara? O que vocês nos dizem disso, do curso de vocês lá em São Paulo? E hoje, né, pela internet, não sei como é que vocês estão funcionando. A gente precisa seguir as normas para os cursos, né? Então, a gente sabe que tem um conteúdo online é possível, mas não todo o curso. Então, uma parte presencial é imprescindível e a gente faz questão desta parte presencial. E é assim que a gente tem feito lá em São Paulo. Por isso que eu estou falando, não tem aqui, mas não tem problema, a gente pode vir para fazer um aqui. Pois é, né? Acho que o trabalho da comissão, né, doutor, também pode dar uma ajudadinha. Esse é um trabalho que a gente tem pensado, né? Já conversamos a respeito disso, porque nós temos até locais, né, para fazer as aulas presenciais. Nós temos uma oportunidade muito grande que a Liga Homeopática do Rio Grande do Sul é uma das mais antigas instituições de homeopatia no Brasil. E, para o nosso orgulho, ela está sendo presidida pela primeira vez na sua história de 83 anos de existência por uma cirurgiã dentista, a doutora Vera, que preside. E ela já foi sensível ao nosso apelo de disponibilizar até um espaço para que as aulas presenciais se realizem. E até o próprio CRO pode, né? Não, e vai ser um curso assim, regido pelas normas, uma vez que o CRO vai estar presente. Ah, com certeza. Vai ser aquele curso que não deixa dúvidas. Com certeza, com certeza. É isso mesmo. Então tá, pessoal. Antes da gente encerrar, eu gostaria de aproveitar, doutor Rubens, doutor Mário, doutora Jussara, o que vocês gostariam de deixar registrado aí antes da gente terminar nosso papo de dentista de hoje? O que vocês gostariam de acrescentar mais um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo? Posso começar? Eu sei que eles são muito cavaleiros, vou deixar para mim.
Olha, mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade, porque onde a gente puder falar de homeopatia, a gente estará lá, estaremos todos lá, com muita vontade de passar o recado da homeopatia, né? Então, o que eu gostaria de dizer sobre a homeopatia? A homeopatia, ela está aí há mais de 200 anos, né, de modo geral. É o segundo sistema médico mais utilizado no mundo, por incrível que pareça. Está no inconsciente coletivo do nosso povo brasileiro, né? Porém, nossos colegas conhecem pouco e, quando querem falar alguma coisa, falam sem buscar conhecimento, né? Então, o que eu queria dizer aqui, todo aquele que for contra, todo aquele que falar, nossa, que bobagem, isso é água com açúcar, isso é uma gota no oceano, aquilo tudo que a gente ouve falar, por favor, entre em contato com qualquer um de nós que deixa o nome ao lado da homeopatia ou dentro da homeopatia e procure conhecer um pouco mais. Procure por conta própria. Hoje a gente tem aí Google Acadêmico, a gente tem Chat GPT. Nossa, a gente tem muita coisa da tecnologia nos respondendo. A informação está na mão, né, Exatamente. doutora? Então, aquele que não gosta ou não conhece, não agrida sem conhecer, né? Porque eu tenho certeza que aquele que conseguir descobrir uma coisinha a mais ali na homeopatia e o benefício que ela pode trazer, vai deixar de ser esse crítico rígido que não permite e que só fala o que pensa sem ir atrás do que é o conhecimento. Então, o meu recado seria esse. Antes de criticar, vamos buscar o conhecimento e vamos ver se a nossa crítica continua fazendo sentido. Eu tenho certeza que vai deixar de fazer sentido e essa crítica não vai acontecer. Doutora, muito Esse é o meu obrigada, recado. muito obrigada Obrigada pela eu. sua participação. Volte sempre, a casa é sua. Muito obrigada. Eu falo sempre isso. Eu aqui no Sul me sinto muito em casa. Que né? bom. Eu amo esse lugar, amo essa terra. E, assim, poder estar aqui é um prazer imenso. Então, muito obrigada. Prazer é nosso. Doutor Mário, muito obrigada pela sua participação também. Eu que agradeço, Vitória, agradeço a iniciativa do Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, que tem dado um apoio enorme à Comissão de Homeopatia. A gente sabe que se todos os conselhos no Brasil oportunizassem isso, eu acho que nós ficaríamos mais fáceis da divulgação. Então, parabéns pela iniciativa, pela condução sua do Muito nosso obrigada. bate-papo aqui. E eu quero falar para você, colega, a oportunidade que a Jussara deixou. A homeopatia tem evidências. Verdade. A homeopatia tem evidências. Muitos discutem em relação à homeopatia, não tem evidência clínica, a homeopatia não tem trabalhos. Tem. Nós temos à disposição de vocês muitas. O grande problema, colega, é você saber exatamente como divulgar isso, né? Infelizmente, eu não vou nem utilizar a expressão outra, senão da indústria farmacêutica, mas que existe uma indústria da doença e não uma indústria da saúde. E muitas vezes a homeopatia quer contribuir com a saúde, não com a doença. Então, nessa hora, nós não temos um espaço, não ocupamos um espaço no meio farmacológico, aquilo que poderia ser ofertado. Se a homeopatia fosse uma quimera, ela já tinha desaparecido por si. O fato é que a gente tem muitos pacientes que buscam uma oportunidade. Muitos chegam numa condição realmente de terem batido cabeça de várias formas, tentado encontrar uma solução para os seus problemas. Mas quando chegam na homeopatia, conseguem pelo menos melhorar a qualidade de vida, que é isso que a homeopatia oportuniza. Porque se ela não trouxesse um bem-estar, não existiria a possibilidade. E isso que a gente sempre diz aos colegas, a homeopatia tem eficácia, tem resolutividade, não tem efeitos colaterais quando você trabalha muito bem e sabe por um profissional habilitado, e vamos falar até de uma forma patriótica, um baixo custo em relação aos medicamentos. Então, tudo isso oportuniza você oferecer ao seu cliente algo diferente, uma oportunidade de um tratamento que poderá trazer resultados e que ele se sinta bem e, de certa forma, de ser sempre assim, eu não comprometeria a minha vida profissional de 44 anos de exercício profissional, aonde eu poderia, de repente, falar com as especialidades que eu tenho, né, com a capacitação docente, né, de mestrado, a Jussara com doutorado, como que a gente colocaria isso numa condição de passar pelo crivo, né, dos colegas se não fosse a porta aberta.
na realidade, da maneira como a gente leva a homeopatia, como a gente considera isso como ciência e oportuniza aos outros colegas conhecerem isso. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Rubens, parabéns. Você é um valente, eu sempre disse isso. Você é um homem que pega a bandeira e carrega. Então, obrigado pela oportunidade. Essa comissão de homeopatia merece nossos parabéns. E vamos em frente. Toca aí, porque muita coisa vem aí, se Deus quiser. Obrigado, viu, Vitória? Muito obrigada, doutor. Muito obrigada. Doutora Rubens Machado, muito obrigada pela sua participação. Presidente da nossa comissão de homeopatia aqui do CRORS. Eu é que agradeço. Eu estou muito feliz porque quando assumimos a convite do nosso presidente, doutor Nelson, levantar de novo essa bandeira da homeopatia no Rio Grande do Sul, logo nos lembramos de vocês, foram nossos professores, né? E foi muito bom tê-los aqui. E quando tu falou, Jussara, que às vezes o dentista que já tem a sua trajetória dentro da odontologia procura algo mais, ele busca a homeopatia. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu descobri a homeopatia, eu já tinha 25 anos de clínica. Mas eu sentia que faltava alguma coisa. E pela necessidade do meu paciente, eu busquei a homeopatia. E ela me deu esse caminho que eu gostei de trilhar, que foi muito bom, de essa atenção diferenciada. E para aqueles que vão, talvez um dia estudar homeopatia, saiba que o cliente do homeopata, ele fideliza. Na nossa clínica, o cliente que foi tratado com homeopatia, ele não nos abandona. Qualquer novidade que surja, ele nos procura. Diz, olha, doutor, eu quero uma coisa diferente. Eu sei que o senhor não faz mais, mas eu posso fazer, o senhor me acompanha nisso? E esse é o trabalho do homeopata. Muito obrigado, Vitória, pelo convite. Foi muito bom estar aqui com vocês, como sempre. Muito obrigada. E esse foi mais um Papo de Dentista, o podcast do CRORS. E aqui no YouTube, aqui no nosso canal do YouTube, você encontra todos os episódios do nosso Papo de Dentista. Muito obrigada pela sua participação e até o próximo Papo de Dentista.